Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que é, assim, um verdadeiro soco no estômago. É bem impactante, né? Muito. É de um cara chamado Chase Hughes. E a premissa dele é desconfortável, para dizer o mínimo. A ideia de que a nossa liberdade é, em grande parte, uma ilusão. Uhum. A frase que ele usa para começar já diz tudo, né? Você não é tão livre quanto pensa. Você é tão obediente quanto foi treinado para ser. Pesa. A fonte é um vídeo bem curto, mas, nossa, condensa uma vida inteira de observação. E a nossa missão aqui é desempacotar essa ideia, sabe? Entender a obediência não como uma falha, mas como um mecanismo. Um ritual biológico que a gente faz sem nem perceber. Pois é, e acho que o ponto de partida para essa conversa não ficar, abstrata, é entender a distinção que ele faz. Certo. Quando ele fala em obediência, a gente não tá falando de, seguir leis ou parar no sinal vermelho. É algo muito mais profundo, mais visceral. Ok. Ele diz que o nosso sistema nervoso ainda opera com um software de 200 mil anos. Ou seja, por baixo de toda a nossa razão, existe uma programação muito arcaica que toma decisões por nós. E ela é baseada numa única coisa: sobreviver dentro do grupo. Ok, vamos analisar isso, porque essa ideia do software antigo muda tudo. Quer dizer, então, que as nossas reações mais instintivas às situações sociais não são realmente uma escolha. Não são. Elas são um eco de um tempo em que ser expulso da tribo era literalmente uma sentença de morte. Exatamente. Para ele, nada mudou. Nada. Para ele, a regra de ouro ainda é: exílio é igual à morte. E é por isso que a desaprovação de alguém dói. Dói de verdade. Não é uma dorzinha psicológica, é um alarme biológico real. Caramba, quando seu chefe te olha torto numa reunião, a dor que você sente é o seu sistema de 200 mil anos gritando: perigo. Risco de expulsão, vamos morrer. Nossa, isso é bizarro. Então você está dizendo que a pressão social tem um efeito físico real, que vai até o nível das nossas células. Isso. Que ser bonzinho, concordar com tudo, evitar conflito, é literalmente uma estratégia do nosso corpo para economizar energia. É exatamente isso. E o mecanismo que ele aponta é fascinante. Ele fala sobre as mitocôndrias, que são as usinas de energia de cada célula nossa. Uhum. Diante de um estresse social, de uma rejeição, elas literalmente diminuem a produção de energia. O corpo entra em modo de conservação. Sério? Sim. Então, ser complacente, se conformar, vira uma questão de eficiência biológica. Se eu evito o conflito, se eu sou aceito, minhas células podem trabalhar a todo vapor. Eu me sinto mais seguro. Claro. O problema, claro, é o preço que a gente paga por essa eficiência. Nas palavras dele, essa busca por segurança acaba matando a verdade, o poder pessoal e, no fim, a nossa alma. Uau! É um pacto terrível esse. Trocar a alma por um pouco mais de energia celular. E o mais maluco é como isso se transforma numa rotina, né? E é aí que entra a ideia dele do ritual. Isso, uma cerimônia de obediência em 5 passos. Que a gente faz todo dia sem se dar conta. Exato, é uma coreografia invisível. E o primeiro passo, a fundação de tudo, é o que ele chama de medo da rejeição. O altar do ritual. Perfeito. Esse é o altar. É uma crença que a gente internaliza muito cedo. A de que amor, afeto, aceitação, tudo isso é condicional. Você precisa merecer, se comportar de um certo jeito para não ser abandonado. Faz todo sentido. E uma vez que esse altar do medo está montado, qual é o próximo passo? Aí vem o passo 2, que ele chama de o silenciamento do eu. Essa é a oração do nosso ritual diário. A oração. É, o ato de calar as nossas verdades internas para garantir o pertencimento. E não são só coisas grandiosas, tipo, quero largar meu emprego. São as microverdades do dia a dia. Tipo o quê, por exemplo? Eu estou me sentindo inseguro agora. Eu estou me sentindo sozinho. Eu discordo completamente do que você está dizendo. Eu não achei essa piada engraçada. Exato. A gente engole essas coisas o tempo todo. É aquele momento na mesa de jantar em família que um parente fala algo absurdo e você só sorri e acena. Pra não criar um clima. Isso. Ou numa reunião de trabalho, quando uma ideia ruim é proposta e todo mundo fica quieto.
A gente silencia para não balançar o barco. Totalmente. E esse silêncio cria um vácuo, né? Se a minha verdade interna tá calada, eu preciso de um guia externo. O que me leva ao passo 3. O referenciamento externo, a escritura sagrada do ritual. Exato. É aquela pergunta que fica ecoando na nossa cabeça quase como um mantra. Como eu estou sendo percebido agora? O que eles estão pensando de mim? Sim. A gente para de usar uma bússola interna e passa a usar um GPS que depende 100% da opinião dos outros. E isso é exaustivo. É como estar num palco 24 horas por dia, sempre tentando adivinhar o que a plateia quer. E se a sua principal pergunta é essa, o que eles pensam de mim, o passo seguinte é óbvio. Você vai tentar controlar essa percepção. Pois é. E aí chegamos ao passo 4. A gestão da imagem. Hughes usa a metáfora das vestes do ritual. São as máscaras que a gente usa. As máscaras. A máscara de pessoa super competente no trabalho. A de filho perfeito com os pais. A de pessoa descolada e divertida nas redes sociais. A gente constrói fachadas para esconder a pessoa real por baixo. A pessoa que talvez esteja ferida, insegura. É incrível como isso é sutil. Às vezes a máscara é tão bem feita que a gente até se esquece que tá usando uma. A gente começa a acreditar que é aquela pessoa sempre feliz do Instagram. Com certeza. A máscara se funde ao rosto. E isso nos leva à apoteose do ritual. O quinto e último passo. A conformidade comportamental. A oferenda final. É o momento da oferenda final no altar. É quando, depois de todo esse processo, a gente finalmente age. E a ação é o sacrifício da nossa autenticidade. É a hora em que a gente diz sim, querendo gritar não. Isso. É quando a gente ri da piada sem graça, concorda com a opinião que abomina, tudo em troca de um pouquinho de aceitação, de segurança. É o fechamento do ciclo. Caramba, ouvindo você descrever assim passo a passo, fica claro como uma coisa leva a outra. É uma lógica quase inescapável. E o resultado final disso é assustador. Ele chega a dizer que obediência é um roubo de identidade. É forte, né? É nesse ponto que a gente confunde o ritual com quem a gente é de verdade. Exatamente. Esse é o grande plot twist da nossa própria vida. A gente passa tanto tempo executando essa performance, vestindo as máscaras, que a gente esquece completamente quem estava ali antes do show começar. E a gente acha que a nossa personalidade é essa coleção de estratégias de sobrevivência. Isso. Peraí, mas essa ideia de que a personalidade é só um sistema de defesa com um crachá com o nosso nome é um pouco radical, não acha? Quer dizer, onde fica o eu de verdade nisso tudo? Essa é a grande questão. A metáfora dele é forte, mas é precisa. Pensa assim, quando éramos crianças, esses comportamentos ser bonzinho, agradar os adultos funcionaram. Sim, claro. Eles nos garantiram segurança. O problema não é o comportamento em si, mas o fato de que ele se automatizou. A gente continua rodando o mesmo programa décadas depois, em cenários completamente diferentes, onde a ameaça original nem existe mais. A armadura que um dia protegeu, agora aprisiona. Exato. E a gente se acostumou tanto com o peso dela que acha que ela faz parte do nosso corpo. Entendi. Então, a versão de mim que evita conflito a todo custo não sou eu. É uma versão de 10 anos de idade que aprendeu que conflito era perigoso. Uhum. A versão que precisa da validação de todo mundo não sou eu. É uma parte minha que um dia se sentiu invisível. O exemplo que ele dá é brutal. A versão de você que diz sim quando deveria estar gritando não. Essa não é você, é o seu condicionamento. É isso. É uma distinção crucial. Não é sobre se culpar, é sobre entender a origem do comportamento. Não é um defeito de caráter, é um software de sobrevivência que ficou obsoleto e que continua rodando em segundo plano, consumindo toda a nossa memória RAM. Ok, isso tudo é bem sombrio, pra ser honesta. Mas e aí? Tem conserto? Se a gente está preso nesse transe, nesse ritual, como a gente acorda? Existe uma saída. E o mais interessante é que a solução que ele propõe não é grandiosa. Não é sobre pedir demissão, se mudar para o Tibete. Não é uma revolução externa. Não. A verdadeira rebelião, segundo ele, é interna, silenciosa e neurológica. O objetivo é interromper o transe ambulante do ritual. E a ferramenta para isso é o que ele chama de microdesafio. Microdesafio. Gostei do nome. Como funciona na prática?
É basicamente se fazer uma pergunta de forma consistente, principalmente naqueles momentos em que você sente o impulso da conformidade chegando. Qual pergunta? Do que diabos eu tenho tanto medo que aconteça se eu for verdadeiramente honesto agora? O objetivo não é necessariamente explodir com todo mundo. É tomar consciência do medo irracional que está por trás do impulso. Entendi. O que de tão terrível vai acontecer se eu não rir dessa piada? Isso. Ou se eu disser, preciso de um minuto para pensar sobre isso, em vez de um sim automático. Então o primeiro passo é só perceber. Perceber o medo. Perceber o medo. E o segundo passo é, de vez em quando, em situações de baixo risco, se permitir desobedecer ao ritual. Dar ao seu sistema nervoso uma nova evidência. Exatamente. Ele precisa sentir na pele que você sobreviveu ao ato de não se conformar. O ponto de virada acontece quando o seu cérebro processa a experiência e conclui: ué, a gente fez aquilo e nada aconteceu. Não fomos expulsos da tribo, não morremos. É quase como treinar um animal assustado, mostrando que o mundo não é tão perigoso quanto ele pensa. E quais seriam exemplos práticos desses pequenos atos de desobediência segura? Ele dá exemplos ótimos. Pode ser algo tão pequeno quanto dizer não obrigado a uma oferta, quando normalmente você aceitaria só por educação, Sim, ou, numa conversa, em vez de preencher o silêncio com alguma performance para agradar, só ficar quieto, deixar o silêncio existir. isso é difícil. Muito. Outro poderoso é quando alguém diz algo que você discorda. Em vez de concordar ou brigar, você pode só dizer, interessante seu ponto de vista, sem se comprometer. Cada pequena ação dessa é uma gota de evidência nova, que vai aos poucos reescrevendo aquele software antigo. É uma reprogramação. Literalmente, você está dando novos dados para o seu sistema. E ele aprende pela experiência. Se o meu corpo ainda entra em pânico quando sente que pode ser rejeitado. Perfeito. A mudança real não vem de um insight intelectual, vem de uma prova neurológica. É o seu corpo sentindo que sobreviveu. E ele diz que, às vezes, uma única prova contundente já tem o poder de alterar drasticamente nossa visão de mundo. Uma única vez, ele tem uma frase ótima sobre isso. Fomos ensinados a nos ajoelhar cedo na vida. A rebelião de verdade acontece ao se lembrar de que você se levantou e nada aconteceu. Essa lembrança corporal é o que desmonta o ritual. E, em resumo, então a jornada é essa. A gente parte de uma obediência que é biológica, uma estratégia de sobrevivência, vê como isso se transforma nesse ritual de 5 passos que dita nosso dia e descobre que a libertação não vem de um ato heróico, mas de pequenos e silenciosos atos de honestidade interna, Exatamente. que vão provando para nossa própria biologia que é seguro finalmente ser quem a gente é. Isso. A verdadeira rebelião não é gritar com o chefe. É a coragem silenciosa de expressar uma opinião dissonante com calma. É a força de não dar uma risada forçada. É uma revolução interna. Uma mudança de dentro para fora. Faz todo sentido. E, para fechar, acho que vale deixar um pensamento final que ele coloca. Ele diz que nós não nascemos para nos encolher, para que os outros se sintam confortáveis. Nascemos para ser e para nos tornar. Então a pergunta provocadora para levar daqui é: se essa programação de obediência é um sistema de defesa, que parte do nosso eu autêntico ela está ao mesmo tempo protegendo e aprisionando? O que poderia emergir se essa armadura fosse, aos poucos e com segurança, desativada? Uma pergunta poderosa para refletir. Ficamos por aqui. Até a próxima.